vou começar uma série que eu também não sei quantas durarão, né? Quantos dias durarão. Essa série chama-se Desmascarando os Inimigos da Igreja. Desmascarando os Inimigos da Igreja. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Talvez hoje você vai descobrir algumas coisas da tua vida cristã, você como cristão, que você nunca tinha pensado. São coisas simples, mas que passam batido, passam desapercebidos nas nossas vidas. Amém? Então, que o Senhor esteja falando com você. Hoje, o tema será religiosidade e superstição. Fala essa palavra, superstição, para o seu irmão. Superstição. Se você tem dificuldades assim, superstição. Superstição. Tem um S no meio aí que atrapalha demais, né? Terrível essa palavra. Religiosidade e superstição. Queria, com isso, basear nossa meditação em Gálatas capítulo 4, versículo 8, que diz assim: no passado, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, amém? E ele está meio bravo aqui. No passado vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações do ano e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu de nada? Faz assim pro seu irmão. Cara, assim tipo, lascou, né? Moiou, né? O apóstolo Paulo tá bravo aqui. Tá irado. E no capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor algum para vocês. O que estava acontecendo, queridos? Estava acontecendo o seguinte: esses irmãos aqui, os Gálatas, esses que moravam nesse lugar, os irmãos da Galácia, eles tinham se convertido. O apóstolo Paulo tinha formado essa igreja, começou lá com uma célula bonitinha na casa de um irmão, foi crescendo e tal, e se tornou uma grande igreja. Só que depois de um tempo, começaram alguns judeus que se converteram, não se sabe muito bem se converteram, mas começaram a encher a cabeça desses irmãos com a sua religião, que era o judaísmo. E esses irmãos começaram a se desviar do verdadeiro evangelho. Quem é líder sabe o que eu estou falando. Existe uma técnica que nós líderes usamos. Essa é a técnica, né? É um jeitão. Depois de muito tempo de experiência, toda vez que você vai pegar no pé, dar uma bronca no algum irmão, exortar mais pesado, a gente usa a técnica do sanduíche. Quem conhece a técnica do sanduíche? É assim, você chega dizendo assim: ai querido, que bênção você está aqui, uau, tenho percebido que você é uma pessoa maravilhosa, tem estado fiel, estado conosco e tal. Porém, aí pá, dá aquela cajadada, aí quando termina aí fala assim: mas olha, manda um beijo para irmãos, tal, olha, eu te amo muito e tal. Então faz aquele esquema assim, começa com agradando e termina agradando, e no meio vai a exortação, né, embaralha lá no meio. Desta vez, irmãos, o apóstolo Paulo não está fazendo isso daí.
ele já chega chegando, ele já chega com os 2 pés no peito dos Gálatas, porque ele estava realmente preocupado. Porque, irmãos, esses irmãos estavam se reunindo, estavam cantando, estavam frequentando, estavam lá nas casas, nas células, na igreja. A igreja naquela época não era do jeito que a gente imagina hoje. Eles se reuniam nas casas, e aí quando tinha alguém vinha visitar, algum apóstolo, tal, eles alugavam um lugar maior. Mas eles se consideravam igreja. A igreja era um grupo de irmãos que se conheciam, se frequentavam. E ele estava percebendo que esses irmãos estavam se desviando do Evangelho. Irmãos, se desviar do verdadeiro Evangelho significa inferno, significa morte, significa você estar praticando uma coisa e o final vai ser outro. Então o apóstolo Paulo, ele realmente está bravo, está preocupado, e ele já chegando. Eu posso contar uma experiência que aconteceu comigo, com a pastora. Quando eu e a pastora nós viajamos para Israel, muitos irmãos que até alguns que até nos ajudaram, né, deram oferta para a gente ir lá, tal, nos deram papeizinhos com pedidos de orações para que nós colocássemos lá no muro das Lamentações, colocássemos entre as pedras, que é um costume que as pessoas têm de colocar. E aí eu peguei os papeizinhos, nem pensei direito, que as pessoas vinham, pastor, essa oferta tem uma cartinha também, um pedido de oração. Aí eu falei assim, um pedido de oração, beleza, eu, pastor, vamos orar, tal. Mas aí eu percebi que eram muitos papeizinhos. E eu percebi que a intenção das pessoas é que nós colocássemos lá no meio das pedras do muro e orássemos, confiando que alguma coisa sobrenatural ia acontecer, porque é o muro das Lamentações, é o lugar onde estava o primeiro, é um dos resquícios do primeiro templo, ou do templo que foi, na verdade, primeiro não, do templo que foi restaurado e depois foi derribado no ano 70. E aí tinha um momento da nossa trajetória, da nossa viagem. Estávamos com toda a equipe, meu pastor, o pastor César, todo mundo. E aí nós fomos. Teve um momento que era o passeio era Muro das Lamentações. Aí é legal, assim, tem dividido, né? As pessoas só podem entrar lá com o kippah, os homens. E tem toda uma regra que você não pode entrar com qualquer roupa. É um espaço em céu aberto, mas que você tem que entrar. Tem limites para você entrar. E homens ficam do lado, homens e mulheres são separados. Tem umas cadeiras iguaizinhas essas que vocês estão sentados aí. Não sei agora, na época tinha. Estavam lá. E aí eu cheguei, eu estava com um tablet, né? Eu estava fotografando tudo com tablet. E aí, quando eu cheguei, falei assim, eu vou orar, não vou colocar os papeizinhos, vou orar. Estou orando, tá? Vou orar aqui, pedir para... né? Aí, na hora que eu fechei os olhos, ele falou, o Espírito Santo falou assim para mim: pega o seu tablet, abra a Bíblia e você vai ler o livro do Gálatas inteiro. Eu falei assim, como assim? Aí eu sentei numa cadeira e li o livro de Gálatas inteiro, irmãos. São 5 capítulos, 6 capítulos. E aí quando terminou de ler o livro, e o Gálatas, não é só aqui que ele está, é o livro inteiro que Paulo, apóstolo, tem hora, se você pegar a Bíblia, a mensagem, que é uma linguagem mais, ele tem um momento que o cara da mensagem coloca assim, como é que ele fala? Quem ensinou vocês a fazer isso? Quem ensinou vocês a fazerem isso? Trocarem a graça de Deus por volta ao judaísmo? E ele desce. Ele falou assim, eu não estou aqui. O Espírito falou assim, eu não estou aqui. Ele falou. Eu entendi o que ele quis dizer. Lógico que ele está em todo lugar, ele é onipresente. Mas ele disse que não estava especialmente naquele lugar. E que aquilo que as pessoas fazem, fazendo peregrinação,
usando Israel como peregrinação, usando o Muro das Lamentações como um lugar místico, um lugar que lhe conferem poderes especiais. É misticismo, é superstição judaica. Uma superstição, por ser judaica, não deixa de ser superstição. Qualquer superstição, seja católica, seja evangélica. Ai, pastor, mas tem superstição evangélica? Sim, tem superstição evangélica. Nós vamos falar. Se eu não conseguir falar hoje, eu falo semana que vem. Por isso que eu gosto de série, porque tem tempo. Então, nesse momento, quando ele disse: eu não estou aqui, eu estou dentro do teu coração, e o teu clamor e a tua intercessão tem que ser contínua no teu coração e em todos os lugares. Esse lugar aqui que vocês estão, ele é separado, ele é santo no sentido de separado para esse momento. Mas não, as paredes, elas não têm poderes, porque o Senhor não habita em lugares feitos por mão de homens. E nós nos reunimos porque nós queremos estar com nossos irmãos adorando juntos. Não porque se você deixar de adorar nesse lugar, vai dar azar na tua vida. Aliás, tem algumas pessoas que buscam a gente, começam a dar tudo errado, pessoas que saem, né, da igreja, e depois começam a dar tudo errado na vida. Elas vêm procurar a gente, mas elas não querem procurar a gente para voltar a viver o evangelho. Não, elas querem voltar para se livrar da zica. Fala para elas assim: Jesus não é para livrar ninguém de zica. Jesus é nosso Senhor eterno, irmão. É uma forma mística, uma forma supersticiosa. Bom, irmãos, Paulo aqui está tratando esse problema, e esses irmãos eles estão dizendo que o camarada tinha que ser crente, tinha que crer em Jesus, mas tinha que se circuncidar. O cara tinha que crer em Jesus, mas tinha que fazer as festas judaicas. Aí você vai ver, desculpe se tem alguém aqui nos visitando, de outra igreja, que pratica essas coisas, mas é o que estava acontecendo. Algumas igrejas fazem as festas judaicas, fazem todas as festas judaicas, mas não faz aquela festa judaica para lembrar o princípio do ensino que tem na festa judaica. Faz porque julga que é importante fazer a festa judaica para cumprir o mandamento. Ou seja, são pessoas que estão vivendo pelos usos e costumes judaicos, ou seja, não são nem cristãos nem judaicos, porque não é judeu. Se for para cumprir a lei, vai ter que cumprir inteira, e ninguém conseguiu cumprir. Só uma pessoa, irmãos, fala para o teu irmão, só uma pessoa conseguiu cumprir a lei. Fala, explica para ela quem é. Jesus. E na verdade ele cumpriu a lei, não aquelas não sei quantas, 700 não sei quantas ordenanças, é a lei mesmo de Deus, a lei que está na palavra. Então tem igreja até hoje que faz isso, faz festa judaica, faz desenho de anjo na parede, com folhado a ouro. Eu fui numa igreja uma vez que tinha lá os anjos na parede. Irmão, isso não tem importância nenhuma, mas assim, dá para entender que as pessoas conferem poderes especiais para isso. E alguns guardam o sábado. Aliás, tem algumas seitas que parecem com o cristianismo que estão no Brasil, que guardam o sábado, irmãos. Eles nem passaram dessa fase, eles ainda estão lá no judaísmo. Então guardam dias, guardam datas, guardam sábados e guardam coisas. Vivem com medo, como os povos primitivos viviam com medo da ira de Deus, jogar um negócio, jogar um raio e acabar com a pessoa que está pecando, que é o pecador, sendo que o Senhor é a outra abordagem. O cristianismo é, como foi falado muito ontem, transformação do nosso DNA. A partir da nossa transformação, nós passamos a viver de uma outra forma, não forçados, não porque temos que cumprir os mandamentos, cumprir as regras da minha religião. Lá na CQL, lá o negócio é corte, viu? Então, lá é assim. Então são pessoas que
estavam pregando outro tipo de evangelho. É a graça, Ele morreu por nós, Ele nos deu a graça, só que a graça mais. Por isso que eu achei tremenda essa canção, que a gente nem combinamos, e ontem o tempo foi abordado isso daí o tempo todo. Nada mais. Mas no caso deles, do cristianismo corrompido, é a graça mais alguma coisa. Ou seja, a graça não é suficiente. O fato de Jesus ter morrido na cruz por nós não é suficiente. Precisa daquilo e mais alguma coisa. Eita. Então, se você está aqui, frequentando aqui, firmeza, olha que interessante. Hoje eu estou vendo que está faltando um monte de gente nesse culto. E por que acontece? Porque ontem os irmãos ficaram das 3 horas da tarde até quase meia-noite. E na sexta-feira ficaram até as 10 da noite. Então o pessoal já cumpriu a sua cota de reza. Já rezaram bastante. Então assim, estou a pampa. Eu estou bastante cheio da palavra. Então já cumpri a minha obrigação religiosa. Eu frequento a missa, eu frequento o culto, eu frequento a célula. É a graça mais alguma coisa. É a graça mais o dízimo. Eu duvido que você encontre um pastor que tenha coragem de falar isso aí. É a graça mais o dízimo. É a graça, tudo bem, é graça, mas tem que ter a oferta também junto. É a graça mais frequentar todos os cultos. Pastor, você está dizendo, a pessoa da minha equipe deve estar pensando, o pastor está me zoando. Que eu fico brigando para os camaradas, né, não deixar, e aí vem o pastor e derruba tudo. Não, irmão, não estou derrubando tudo. Eu estou derrubando a motivação. Que nós não somos salvos por frequentar, não somos salvos, nem somos filhos de Deus por darmos dízimo, irmão. Nós damos dízimo, nós damos oferta, nós damos de presente, nós presenteamos as pessoas e amamos as pessoas porque nós fomos transformados. Não porque dando, fazendo, vamos nos livrar da zica, do azar, bate na madeira, da cruz de Cristo. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus, irmãos. Então é a graça, mas liderar uma célula. Para o teu irmão, é por isso que muitos sofrem tanto, porque acham que liderar uma célula é uma obrigação. Não, irmãos, liderar uma célula não é uma obrigação. Liderar uma célula é um privilégio. E só vai liderar uma célula quem entender tem que receber a revelação. Para o teu irmão, assim, cada um caminha na revelação que tem. Eu recebi a revelação, eu caminho nela. Para mim não é dificuldade nenhuma. Por quê? Porque quem entende a graça sabe que não precisa mais de nada, só a graça, nada mais além de ti. Eu não preciso de Jesus, da graça de Jesus e fazer alguma coisa. Não, eu preciso de Jesus. E aí se eu faço é porque faz parte da minha vida, faz parte do meu estilo de vida. Esse é o que eu sou. Bom, vamos lá. Então, a graça para essas pessoas não salva ela sozinha. A graça não basta, sendo que a Bíblia diz que a graça basta. Sua graça nos basta. As pessoas estão dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. As pessoas estão vivendo. Eu nunca me esqueço uma vez, irmãos, aí é superstição. Eu vou estar falando de superstição e religião. Teve uma vez que eu estava na porta da igreja, era uma tarde, num outro lugar onde nós tínhamos a igreja. E pertinho tinha uma igreja, dessas igrejinhas pequenininhas e tal, umas irmãs orando à tarde. E parece que teve uma programação lá de pessoas, né? E veio talvez um camarada pregar lá. Pelo que eu vi foi isso, né? O que eu
percebi. E eu estava, na calçada que eu estava assim no carro, estava assim encostado no carro, passava essas irmãs. Quando acabou a programação, começou a passar essas irmãs. E muitas dessas irmãs tinham um quadro enorme na mão. Eu não me lembro, faz muitos anos, eu não me lembro exatamente qual era o tema do quadro, mas provavelmente aquele lá, né, o caminho, toda aquela casa de crentes tem isso, no caminho estreito e caminho largo, né, um que leva à salvação, outro que leva para o inferno, né, era assim. E elas todas com aquele quadro, e eu prestei atenção no que elas vinham comentando. Elas vinham com vários negócios na mão assim, eu tive a impressão que elas compraram, que aquele homem lá que foi pregar, vendeu aquele negócio para ela. E eu vi elas falando assim, agora sim minha casa vai estar protegida. Não, agora sim minha casa vai estar protegida. Agora sim que com isso daqui agora é tiro e queda, meu irmão. Corta em 4, jogam para trás. Eita. E aí, irmão, você tem lá a Bíblia, você tem aquela bibliona para deixar na sala, com ela aberta no Salmo 91, você tem ela? Tem alguns irmãos que a Bíblia está até, o Salmo 91 está até amarelo, que a pessoa deixa lá, e aí tem umas histórias, né, porque não sei o que lá, e protegeu, a minha família tem uma história, que uma vez explodiu um negócio lá, um barril de tiner lá no meu quarteirão, e uma irmã que tinha uma Bíblia assim, não aconteceu nada naquele quarto, umas histórias. Agora não dá, né? Para deixar o tablet aberto vai gastar bateria, né? A questão é essa, irmãos. Na religiosidade, na superstição, você tem que fazer algo para ser salvo. Fala pro teu irmão assim, fala pro teu irmão, toda vez que você acha que precisa fazer algo para ser salvo, fala pro teu irmão, você não está divulgando o verdadeiro evangelho. Porque não existe nada, nenhum coadjuvante para Jesus. Jesus é suficiente para a salvação, para a libertação, para a cura, para a vida eterna. Jesus é suficiente. Isso foi bem ventilado ontem. Amém. Então, os inimigos da igreja que nós vamos começar a desmascarar hoje é esse. Irmãos, eu chego a dizer que a religiosidade é um dos piores inimigos que a igreja tem. Se existe um inimigo que a religiosidade, se tem um inimigo que a igreja tem, esse inimigo é a religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade é muito difícil de identificar. Fala assim para o teu irmão assim, talvez eu seja um religioso. E eu estou achando que eu estou abafando. Fala para o teu irmão assim, nesses dias, hoje, Deus vai falar com você. E você vai identificar se você está caminhando na religiosidade, ou bastante, ou pouco, ou nada, ou totalmente. Amém? Amém. Por que, irmãos, que é difícil? Por que é um problema difícil? Porque quando o problema é o pecado, por exemplo, pecado na sexualidade, a pessoa erra, adultera, fornica, tal, confessa, sabe que está errado, é muito claro, ela vai lá e fala com o líder, fala com o pastor, com a pastora, fala assim, pequei, me perdoa. Como as pessoas chegam para você e dizem assim, olha, uma vez chegou uma irmã e falou assim, pastor, eu trabalho numa casa de limpeza, eu faço limpeza e eu costumo pegar as coisas, eu pego as coisas e quando eu vejo já tem casa, já levei, já tal. E aí toda vez que acabava o culto eu encontrava essa irmã nos corredores e falava, irmã, e aquele nosso problema, como é que estamos? Eu falei, pastor, depois que eu falei com o senhor, nunca mais. Então são problemas que você identifica, você confessa, você é curado. Imoralidade, todo mundo sabe que é pecado, todo mundo sabe que
acessar pornografia, está envolvido com drogas, a pessoa recai, oh, eu recaí, me ajuda, tal, vamos lá, estamos juntos. Sabe que quando rouba está errado, sabe? E já toma providência. Agora, e a religiosidade? A pessoa está lá e ela não percebe que ela está num pecado gravíssimo. Irmão, deixa eu falar uma coisa, um religioso é uma pessoa que está fazendo tudo certinho, mas ela está indo para o mesmo lugar que está todo mundo, está indo para o inferno, do mesmo jeito que o adúltero está indo. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Como é sério isso? Porque, irmãos, que a religiosidade tem aparência de santidade, de piedade, mas acredita num outro evangelho. E agora eu quero que você preste muito atenção, você vai receber agora uma revelação de como nasceu essa questão, de como foi trabalhado pelo inimigo essa questão da religiosidade, como que nós caímos. Você vai ter desmascarado a religiosidade na tua vida, como eu fui na minha. E você vai ter desmascarado a forma, ou você vai ter desvendado a forma de lutar, inclusive contra esses pecados aqui que eu citei. Pessoas que estão fazendo essas coisas, roubando, com imoralidade, pornografia, tudo, mas estão na surdina, quietinhos, estão confessando. E você vai entender, irmãos, o porquê que algumas pessoas dizem: pastor, eu não consigo, pastor, líder, eu tento já várias vezes, eu recaio novamente, eu estou sempre com o mesmo problema, eu não consigo vencer esse problema. Você vai entender agora o porquê. Amém? Estão dispostos? Promete que você vai prestar atenção. Eu vou começar a falar desde o começo, então você presta atenção. Irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano, amém? Ele criou todas as coisas do universo, portanto Ele é soberano, criador de todas as coisas. Ele é todo poderoso, portanto Ele reina para si. O Senhor reina. Senhor reina. Fala com R de espanhol. Reina. O Senhor reina. Senhor reina. Quem não consegue falar reina dessa forma que eu falei? Reina. Fala assim: o Senhor reina. Reina. Amém? O nosso Deus, a Trindade reina. E um certo dia, sei lá, a Trindade disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Então o ser humano, ele tem muitas características de Deus, que lá na teologia a gente chama de atributos comunicáveis. São aquilo que nós participamos de Deus. Deus é amor, nós temos amor. Deus é bondoso, nós podemos ter bondade. Tem vários atributos. E um dos atributos de Deus é o reino. Deus, Ele reina, Ele é o rei do universo. Então Ele fez seres que têm o instinto de reinar. Só que nós somos criados para reinarmos no reino dEle. Pastor, como assim? Mas o reino não é dele? Então, no reino dele nós temos o nosso lugar, que é reinarmos, governarmos debaixo da autoridade de Deus. Se você está sentindo som agora, se levanta, bebe uma água, porque é demônio que está atuando na sua vida. Expulso demônio, em nome de Jesus. Então nós temos o instinto do que, irmãos? Todo ser humano nasce com o instinto de... vou tentar de... reinar. Amém? Então Deus, Ele falou assim: façamos homem, temos o instinto de reinar. O que acontece? Quando Deus, Ele fez o homem, Ele falou assim: bom, coloquei instinto de reinar, falou, agora vocês governem sobre todas as coisas, dominem, multipliquem, dominem, ou seja, reinem sobre esse planeta. Mas esse reino era um reino de Deus. Só que o ser humano fez o quê? Todo mundo sabe o que aconteceu. Teve um dia que Adão e Eva caíram na conversa de Satanás. E qual foi a conversa de Satanás? Olha, não é bem assim. Existe, lógico, o reino de Deus,
mas você definir o bem e o mal. Você mesmo pode ficar para você essa tarefa de definir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Ou seja, ninguém vai mandar na tua vida. Ou seja, nem Deus, nem o Criador. Então você está livre para criar o quê? Vamos lá, tentar com isso. Para criar um novo reino. E qual o reino? O reino dele. O reino das pessoas. E nesse reino, presta atenção, nesse reino, todo ser humano vai passar a vida toda querendo reinar nesse reino, no reino dele mesmo. Presta atenção. O problema é que cada ser humano, cada pessoa, recebe de Satanás através da sua família, através do seu país, sua cultura, o que significa reino. Porque quando agora os reinos se multiplicaram, são muitos reinos, então cada um tem em si o reino. Ou seja, aquele problema que você não consegue, aquele negócio que você sabe que é errado, mas você faz. Você faz porque você tem necessidade. Nós fazemos porque nós temos necessidades de reinar. Vou dar vários exemplos. Por exemplo, se você é uma pessoa que foi criada numa família em que a sexualidade é uma sexualidade corrompida. Por exemplo, você foi criado numa família em que seu pai traía a sua mãe, que a sua mãe traía o seu pai. Tem algumas famílias que o pai pega o menino e leva no prostíbulo logo de criança, acha bonito o menino falar em imoralidades, acha bonito, ensina pornografia. Tem famílias que têm filmes assim acessíveis. Na minha época tinha aqueles negócios, DVD ou antes, né, as fitas de cassete. Era acessível, estava lá, filmes de imoralidade, e que um momento ou outro as crianças pegavam, assistiam. Então famílias onde que a imoralidade reinava, então essa é a forma de a pessoa expressar o seu reino próprio. Então o que ela vai fazer? Ela vai ter o que? A noção de que reinar por exemplo, no caso do menino, do homem, ele está cercado de mulheres. A imagem que ele tem de reino é um soberano, é um rei, cheio com um harém, dominando pessoas. Essa é a visão. Então ele vai passar a vida toda, ele se converte, ele nasce de novo, mas ele continua ainda com a mesma noção de reino na vida dele, e ele vai ficar tentando reinar sempre daquela forma. Então vai ser uma luta, ele vai ter que entender que ele tem que agora abrir mão desse reino. Por exemplo, tem família que o dinheiro era o máximo. A forma de se expressar, a forma de expressar o reino daquela família é o dinheiro. Então a pessoa viu o pai, por exemplo, fazer coisa desonesta para poder ganhar mais dinheiro, viu o pai e a mãe trabalhando mais horas do que o normal para poder ter dinheiro. Então são pessoas que viram, que a gente chama de valores, né? Viram a família, aprenderam que reinar significa o quê? Ter bastante dinheiro. Reinar significa você ter o suficiente para você não precisar de pedir nada, de pedir ajuda, de você não faltar nada, de você conseguir comprar as pessoas, comprar os favores. E aí, meu irmão, quem tem o dinheiro como reino, o mamão como reino, vai fazer qualquer coisa, irmãos. Você já pensou nisso? É muita coragem, sim ou não, para um camarada, uma pessoa entrar num banco, irmão, com aquele monte de segurança armado. Fala, não, mas a gente fez o plano. Não, irmão, você tá doido, cara. Eu vi uma cena esses dias aí no YouTube, não sei quem viu, um cara entrou, foi assaltar, o segurança estava ligado, meteu bala no cara assim, começou a espirrar sangue para todo lado. Quem vê isso? Muito forte essa cena, muito forte. E o cara morreu naquela porta automática, saindo assim, ficou lá mesmo, que foi perdendo sangue, e aí baixou a pressão, caiu lá, desmaiou lá, morreu lá. É muita coragem, mas o que faz? Porque é o seguinte, para essa pessoa, ter dinheiro é reinar.
criança é dinheiro. Tem outras pessoas que viram o pai, por exemplo, dominando a família, mandando, desmandando. Para ele reinar é ser mandão. Para ele reinar é ser violento, subjugar as outras pessoas. Quem está entendendo? Então muitas vezes a pessoa é cristã, mas ela ainda não trocou ainda a noção de reino. E por isso que ela tem tanto problema nessas áreas que eu estou falando. Existem várias áreas onde você tem apanhado, onde você não tem conseguido, onde a pessoa não consegue ultrapassar, portanto ela não tem autoridade. E como nossa igreja é uma igreja de discipulado, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, para ela reinar, a noção que ela tem de reino é saber mais que os outros. Então a pessoa que lê muitos livros, irmãos, não estou dizendo que ganhar dinheiro, que você ter um bom casamento, todas essas coisas são coisas boas. O problema é quando você coloca como expressão do teu reino, quando aquilo se torna o teu reino. Então algumas pessoas, para ela saber mais que todo mundo, é a forma dela dominar. Ela chega num grupo e ela fala assim: eita, bando de burro, hein? Estão falando tudo besteira. Oxi, que besteira isso daí. Isso é errado, isso aqui é errado. Falou besteira. Para ela, na cabeça dela, reinar é saber mais do que todo mundo. Todas as prepotências, todos os orgulhos, tudo brota, irmãos, do reino próprio. Algumas pessoas se julgam muito justas, honestas. E aí quando ela vê algum irmão lá, montou um negócio, mas não abriu firma ainda, está querendo fazer não vou vender, sei lá, bolo, não vou fazer. E daí, assim, mas você já, sei lá, você já abriu firma? E você sabe que você está errado, você está, sei lá. Eu, por exemplo, sou, sei lá, fiz tudo direitinho. É uma forma que a pessoa tem de se sentir superior. Beleza. E aí? Pastor, o que tem isso a ver com religiosidade? Tudo. Porque eu, por exemplo, fui criado numa família, meu pai e minha mãe, pastores, missionários, em que adulterar era coisa feia, feia mesmo. Se drogar, nem se fala. Eu me lembro que quando eu era bem pequenininho, eu comecei a pegar bituca de cigarro na rua. E um dia eu vi um senhor passando, parecia meu pai de cabelo branco. Eu fiquei com tanto medo dele me ver fumando, e nem era meu pai, era uma outra pessoa. Mas o susto foi tão grande, que aqui quase que eu engoli, né, aquele cigarro aceso. Que nunca mais, irmãos, nunca mais, tem gente que não acredita, né? Nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Nem cigarro, nem nada. Que na minha cabeça é o seguinte, mesmo quando eu estava longe de Deus, só a imagem de ver o meu pai, o desgosto do meu pai e da minha mãe vendo eu fumar, já me aterrorizava. Era uma coisa que me aterrorizava, irmãos. Ser desonesto, não pagar as contas, isso para mim era um cúmulo. Mas aí, eu consegui me livrar, irmãos, da idolatria, das coisas? Não, porque no lugar dessas coisas, eu descobri que orar, que fazer devocional era top. Eu descobri que você demonstrar espiritualidade era top. Eu descobri que frequentar a igreja era top. E mesmo na época que eu estava longe, eu falava assim: se não for para não frequentar, para não ser certinho, eu não vou fazer nada, porque então o dia que eu for me converter, eu vou fazer tudo certinho, porque para mim era top. E aí da onde vem essa visão que talvez você tenha, que talvez você aprendeu aqui com algum irmão, de que aqui top é você abrir uma célula, aqui top é você fazer devocional, e aí eu vou cumprir isso porque é top, porque é legal fazer isso. E aí eu cumpro, porque aí sim eu vou ser salvo, porque eu estou agora andando no esquema. Então tá junto com todo mundo,
Eu faço as coisas, eu trabalho, levo, trago, e pego meu carro, e vou lá, e ajudo aqui, ajudo ali, carrego aqui, carrego ali. Então eu descobri que fazendo isso na CQL, você é bem querido, porque é top fazer ajudar. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu não estou falando contra você fazer coisas. Estou falando que se essa é a tua expressão de cristianismo, então você entrou num clube. Então você entrou numa organização de demonstração de virtudes. É duro, né? Ai, Jesus. Então eu trabalho lá, fico lá, ajudo as crianças, tal, aquelas pestinhas. Não, mas o religioso, pensa que ele ama as crianças, pensa que ele ama tocar. Ele quer uma compensação. Ele fica o tempo todo tocando, cuidando da criança, ajudando na igreja, sempre com o pensamento de que ele está recebendo, ganhando alguma compensação para isso. E por isso que mesmo achando que são pestinhas, ele continua trabalhando. E muitas vezes por muitos anos. Eu trabalhei num lugar que tinha um senhor que era um presbítero numa igreja. E muitas vezes quando a gente entrava assim no lugar onde se troca, como chama? No vestiário, aquele cheiro de cigarro lascado. Ficava fumando assim. Eu falava assim, agora lembrei do nome do camarada, vou falar. Ô seu fulano, e aí meu, você tá fumando, cara? Eu falei assim, não, eu não. Todo mundo sabia que ele fumava, menos ele. E por que ele escondia o vício dele? Por que ele não confessava? Por que ele não resolvia? Porque ele sabia que era top não fumar. Porque no meio evangélico, o crente não fuma, pelo amor de Deus, né? O crente não fuma. Jesus, ele veio, irmãos, para derrubar todos os reinos e para estabelecer o reino dele. Quando você fala assim, vem o teu reino, inclusive é o nome da nossa música, né? Vem o teu reino, você está dizendo assim, caiam por terra agora todos os inimigos de Deus, caiam por terra agora os inimigos da obra de Deus. E um dos piores inimigos é esse, porque a pessoa está lá, ela ainda cobra, ainda fala assim, ei, você fez devocional? Não? Mas eu faço devocional, e você não faz. Mas a pessoa não fez, irmão, porque ela não entendeu ainda que ela precisa, que aquilo é alimento, que aquilo não é reza 3 vezes 10 Ave Maria e não sei quantos Pai Nosso, que ela está cumprindo uma tarefa árdua. Por isso que algumas pessoas, quando trabalham, quando fazem alguma coisa na igreja, elas ficam esperando elogios, elas ficam esperando compensações. Alguns compensação financeira, alguns chegam a ser desonestos também. Algumas pessoas falam, pastor, eu quero me integrar na igreja, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Como assim? Você não está trabalhando? Trabalho tem muito, irmão. Você pode fazer muita coisa. Mas o mais importante, o grande trabalho é a transformação, é a rendição ao Evangelho, a rendição à pessoa de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Amém. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque é muito pesado, meu irmão, você fazer as coisas assim. Já basta o nosso trabalho no mundo, onde que temos que fazer as coisas, e se não fizer, o bicho pega. Aí você, na hora de servir a Deus, você continua com a mesma mentalidade de compensação. E aí quando acontece uma coisa que a gente não gosta, Deus leva, leva a nossa tia, a nossa mãe, leva um pai, leva alguém, um filho, uma esposa, um marido que a gente ama. A pessoa fica revoltada contra Deus, fica chateada contra Deus, e fica levantando a mão, o dedo, você não deveria ter feito isso aí comigo, porque não foi para isso que eu estou te servindo. Eu estou te servindo para quê? Para ter vantagem, não é para me lascar.
E aí o apóstolo Paulo chega assim, dizendo: olha, eu estou muito preocupado com vocês, porque vocês abandonaram o meu evangelho e acabaram se dedicando a um evangelho que não é evangelho. A pergunta que eu faço nessa tarde é o seguinte: você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você expressa a espiritualidade, você é humilde, você vai na vigília, você prega por cena ou porque isso faz parte da tua natureza? Não me responda para você mesmo. Porque se você está fazendo tudo isso e é para fazer cena, é para participar de um grupo social e ser aceito no grupo social, então, meu irmão, você está igualzinho o camarada que está adulterando, que está fornicando, que está descabelando em violência, em erro. Porque, e o pior ainda, que pessoas que frequentam, ouvem, por exemplo, você está ouvindo essa palavra, e agora você fica responsável também por mais essa. Eu não quero, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você seja abundante nas suas obras, que você faça cada vez mais, rumo ao mais. Um dos motes, né, dessa igreja é rumo ao mais, mas não é esse custo, não é o custo de você depois ficar cansado e dizer assim: não aguento mais servir a Deus. Tem um texto que diz, né, que não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer. O que é a pessoa que se cansa de fazer o bem? É quando ela está fazendo sozinha. Pessoa que se cansa de fazer o bem é porque ela está fazendo com a sua justiça, com a sua noção de valor. Ou seja, está implantando o seu reino próprio. E no céu, e com Deus só habitará aqueles que se submetem ou que abrem mão do seu reino e abraçam o reino de Deus. Você está entendendo? Porque até hoje talvez você tenha sido enganado, que para você reinar, você se sente orgulhoso quando tem uns caras olhando para você, né, irmão? Aí você põe umas roupas assim, você sabe que na rua está olhando, que você sabe, e aí você fala assim: eita, porque você aprendeu com a cultura do teu bairro, com as suas amigas, ex-amigas, que essa é a forma de reinar, que os homens ficam babando, é que os homens ficam se submetendo. Você aprendeu isso com demônios. Nós aprendemos isso, adultério, roubo, com demônios, espíritos malignos que nos ensinaram. Fala assim: você vai reinar. De vez em quando alguns líderes falam assim: pastor, tem uma discípula lá que é cheia da pombagira. A pessoa ela se comporta de um jeito assim, todo sempre como se estivesse se mostrando, como se estivesse porque tinha uma irmã numa outra igreja que eu era pastor, que ela, pensa numa pessoa que lutava pelo corpo impecável. Até hoje ela tem um corpo, a pessoa luta, faz aqueles negócios, exercício e tal, e colocava umas roupas zoadas assim, aquelas roupas bem zoadas, né? E aí as irmãs chegavam para ela assim: querida, que roupa é essa, querida? Disse: pelo amor de Deus, pelo amor, meu marido faz isso não, irmã. E deixa eu falar uma coisa: essa irmã, ela não tinha nada a ver, ela não está com o mesmo marido até hoje, tranquila, uma pessoa que não tinha nada a ver de sair, de adulterar, de trair, nada disso, uma pessoa tranquilona em relação a marido. Mas ela, pessoa que aprendeu a reinar dessa forma, ela acha que assim ela reina, ela chamando a atenção. Quem já viu que os caras fazem, passando necessidade em casa e gastam o que tem e o que não tem para deixar o carro? Agora inventaram um negócio não sei o que lá de carro, para deixar o carro, é um salão de beleza para carro. O cara leva o carro, aí os caras limpam o carro assim com um cotonete e tal.
cristaliza, não sei o que, está deixando. Para algumas pessoas reinar é isso. Para alguns é aparência física, roupas, e gasta que tem que não tem roupas, porque acha que está reinando. Irmãos, de novo, é terrível falar isso. Não estou falando que você tem que andar com um vestido mulambento, não. Estou dizendo, irmãos, que preste atenção. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Pergunta assim: eu estou glorificando a Deus ou estou envergonhando? Ou estou querendo colocar o meu reino na frente? Ou estou fazendo o meu reino crescer? E aí, meu irmão, falando de religião, aí a coisa explode. Porque aí entra as bandas evangélicas. A nossa banda agora foi chamada para ministrar no encontro de pastores. Essa banda foi chamada para ministrar na convenção. E aí, meu irmão, não sei se você sabe, a minha oração é: Senhor, você está comemorando por quê? E aí meu coração de pastor já começa a acender, luz vermelha, Senhor. E eu fico: irmãos, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu estou falando, irmão, porque eu sou músico também. Quantas vezes que eu estava aqui, estava em cima do púlpito ministrando aquela unção, aquele poder tremendo, sentindo a presença, de repente veio uma voz assim: ei, mano, você é bom mesmo, hein, rapaz? Olha, toca aí, essa música aí, inclusive você compôs, hein? Olha, o pessoal tudo cantando aí, ó. Aí, ó, te dou todos os reinos dessa terra. É o mesmo sem vergonha que faz isso. Para Satanás, tanto faz se ele vai fazer você cair com adultério, pornografia, com roubo, com prepotência intelectual, ou orgulho religioso. Para ele tanto faz. Importante é fazer você entrar no orgulho. Importante é fazer com que a pessoa estabeleça o reino dela. Porque na hora que ela estabelece o reino dela, quem vem atrapalhar, ele reage. Você está tirando o meu ministério. Uma vez, a gente, pastor, você bola os cultos e tal. Naquele dia eu falei assim: olha, nós não vamos. Falei, irmãos, mandei recado, tragam tapetes e tal. Nós vamos fazer um momento de adoração. E não vai ter banda. Eu vou colocar um CD, que era da Comunidade da Graça de Ubatuba. São várias músicas que vão falando da queda do povo de Israel e depois do arrependimento e da restauração. Então a gente ia passar o culto inteiro sendo ministrado pelo pastor Carlos Alberto, através que ele vai falando, portanto, voltai. Ele fala uns negócios assim, né? E ele é gauchão, então ele tem, portanto, voltai. E a gente, aí beleza. Aí eu chego na igreja, aí vem um pessoalzinho do louvor, com os microfoninhos na mão, os instrumentos. Eu falei, irmãos, hoje, não sei se vocês viram o recado lá, mas não vai ter. Aí os músicos falaram, tá bom, beleza, pastor, joia, excelente. Mas teve uma irmã, como assim? Não vou cantar? Sim, vai cantar, como todo mundo vai cantar aqui embaixo. É assim, mas eu quero cantar aí em cima. E aí falou o pessoal mete louco, né? Aí fala assim, o senhor está atrapalhando o meu chamado. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, tá bom, canta aí embaixo. Meu irmão, não vem com essa daí não. Não, porque onde já se viu, é isso e aquilo, irmão. Não vem falar para uma pessoa que, já viu tudo quanto é argumento. A pessoa vem com essa conversa. E nós adoramos aquele dia. Então, para algumas pessoas, irmãos, se você toca no reino dela, você fala assim, por exemplo, essa irmã toda sensualzona, chega uma líder e fala assim, irmã, dá uma melhorada aí nesse, né? Tá parecendo uma mortadela, velho. Tá tudo apertadinho assim, pelo amor de Deus, né?
A irmã já fica, tá com inveja da minha beleza. Essas líderes deformadas pela idade, que agora vem colocar como... Não, irmão. Você acha que alguém tem prazer em ficar pegando no pé desse tipo de coisa? Coisa chata. Apesar que a nossa igreja não tem negócio de costumes, mas tem coisa, como aqui muitos são líderes. Bom, irmãos, a questão é essa, que nós pegamos símbolos do cristianismo. O que é religiosidade? É quando você pega símbolos de cristianismo para você reinar. Ou você deixa de reinar com as coisas feias e você passa a reinar com as coisas legais da igreja. Então a igreja pode ser um púlpito, um instrumento, um microfone, ministério de dança, ministério de música, algumas pessoas se escondem através dos ministérios, trabalham, mas na hora de cuidar de uma pessoa, fazem um monte de coisa. Mas quando o líder fala assim, e aí, você não vai pregar na célula, você não vai... Não, porque, irmãos, porque ela não sente que ela vai reinar lá. E aquele que acha que vai reinar lá também está no engano. Pastor, o que fazer? O que fazer, irmãos, é abrir mão. Senhor, eu abro mão do meu reino, eu abro mão da minha tendência de achar que o dinheiro vai resolver tudo. Eu tenho ouvido, esses dias, irmão, têm sido muito estranhos. Alguns irmãos chegando nos líderes e falando assim, isso não é um caso não. Pastor, tá bem, fica dando indireta para mim. Não, irmãos, eu não estou dando indireta para você. Estou falando que você não é a última bolacha do pacote não. Tem vários como você aqui, que tem chegado nos líderes e assim, líder, é o seguinte, eu estou percebendo que agora eu quero cuidar da minha família. Como é que é? Cuidar de quem? Porque eu vou trabalhar para ganhar um dinheiro a mais, aí porque eu preciso agora, não sei o que lá, resolver os problemas da minha família, porque é o seguinte, meu. Aí o líder fala assim, ô irmão, fala uma coisa, se não fosse o evangelho, onde você estaria agora? No que diz respeito a CQL, 80% estaria no cemitério. E aí vem com essa conversa, agora eu quero me dedicar mais. A pessoa vem com essa conversa de rumo ao menos. Rumo ao menos significa rumo ao fora. E que ela tá, por quê? Porque ela está sentindo que ela está reinando, cara. Está dando certo o negócio. Ela está ganhando dinheiro. Ela está vendo o dinheiro, está ganhando, tal. Como é que é? Se eu começo a me dedicar, e aí? E se de repente eu fecho um contrato de 700 mil reais? Vou ter que dar 70 mil de dízimo, você está louco? Que nem um cara falou uma vez, o pastor falou assim, então tá bom, então eu oro, você não vai fechar o contrato, você não ganha, né? Você não ganha 630 e a igreja não ganha 70, tá bom. Então pessoas que fazem contas, esquecem de onde vieram, esquecem o que o Senhor fez na vida delas, porque agora ela está lutando pelo reino. Deixa eu falar uma coisa, os reinos dessa terra serão derribados. E se você tem um reino aí que seja de algum assunto que eu falei, ou de algum assunto que eu não falei, hoje é dia de você derrubar. E se o teu reino, se você trocou o reino lá, o reino do mundo, para reino eclesiástico, o reino de igreja, você também está pecando. Então eu vou parar de fazer, como que eu faço? Eu paro de fazer, não, irmãos, continua fazendo, mas muda o teu enfoque. Fala, Senhor, eu me arrependo de ter me dedicado para poder ter aplauso das pessoas. Eu me arrependo de não ter entendido a tua graça. Eu me arrependo de não gostar de ficar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de me deliciar na tua presença. E eu passei a fazer coisas para substituir, porque eu cria que a graça mais alguma coisa me bastava. Em Efésios capítulo 2, 4, 6 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
Pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 a 6. Irmãos, nesse texto inteiro, você viu alguma participação do ser humano aí? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 já. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça celestial, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está vendo aqui alguém fazendo alguma coisa, algum ser humano lutando pelo reino próprio? Isso daqui, irmãos, é quando você se submete, você assenta em lugares celestiais, você é vitorioso, você anda em caminhos maravilhosos, mas é Ele conduzindo. Existe uma regra no mundo espiritual que você nunca deve falar com um anjo e pedir e mandar um anjo fazer nada para você. Você sabe? Quem sabia disso? Toda vez que você vê que você está precisando de uma ajuda sobrenatural, você fala: Senhor, manda por favor os seus anjos. Que a Bíblia diz: aos seus anjos dará a ordem. Quem? Ele dará a ordem. Existem limites para o nosso reinado, irmãos. A partir de agora, se você perceber que existe um reino na tua vida, que é o reino da intelectualidade, da prepotência, do sentimento de superioridade, da sexualidade corrompida, daquilo que você acha que você está reinando. Eu sou bom de bola, eu sou bom de bola, eu estou reinando. Então você derruba esse reino. Pastor, para de jogar bola? Não sei. Talvez pare, mas é melhor que continue jogando, mas mude o enfoque. Faça um gol para a glória de Deus. Aleluia! Ou faça uma defesa, né, Elias? Para a glória de Deus. Pega a bola. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus, ou por gratidão. Eu quero encerrar, irmãos, com outra coisa muito simples. Talvez você aprendeu, ou os pais hoje aprendem o seguinte: chega para o filho e fala assim: olha, se você for bem na prova, eu vou te dar um chocolate. Ou se você for bem na prova, eu vou te dar um pudim de leite condensado. Se você estuda no final que eu vi que você estudou, você vai ganhar um pudim de leite condensado. Beleza? Beleza. O que a pessoa está fazendo? Ela está ensinando a criança a fazer tudo por interesse, para ter alguma coisa. E se de repente o pudim não está do jeito que ela queria, ela vai reclamar. O que nós devemos fazer? Devemos fazer o seguinte: filho, está aqui o chocolate, está aqui o pudim. Irmãos, Deus tem me dado muitos chocolates, muitos pudins. Essa semana eu ganhei mais um. O Senhor me deu uma cozinha linda de presente. Conseguimos, né? Deixa eu falar uma coisa. O Senhor, Ele primeiro dá. E aí, irmão, não tem como você fugir do sentimento absurdo de gratidão. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu amarei sempre. Eu amarei para sempre. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu amarei. Deus te deu algumas coisas. Quantos aqui receberam coisas maravilhosas de Deus? O fato de você estar vivo, irmãos. Então, faz assim, pega tudo que você vê, tudo que você recebeu, de bom, de coisa que você ficou contente. Fala: Senhor, eu não merecia. Na verdade, eu merecia mesmo ao contrário. Eu merecia o inferno, mas o Senhor me deu a graça. Então, nada do que eu fizer para o Senhor vai ser suficiente para te dar alguma coisa, para te agradar.
mas eu vou te dar mesmo assim, porque eu sou muito grato. Isso nunca aconteceu comigo, de eu ter sido convidado para uma festa de casamento de uma pessoa muito rica. Alguém aqui já foi convidado para uma festa de casamento de gente muito rica mesmo assim? Não estou falando, não, estou um cara que tem um Corsa 2000, estou falando gente rica, meu cara que tem helicóptero, por exemplo. Alguém aqui já foi convidado? Já foi? Você já trabalhou, né? Pessoa, você é convidada. Aí o que acontece? Quando a gente vai no casamento, o que a gente faz? Coloca uma roupa legal e faz o quê? Compra o quê? Ô mãe, compra o quê? Presente. E aí? Por exemplo, se sou eu vou, lógico. A pessoa me convidou, tem consideração, me convidou, eu vou. Compro um presente. Chego na hora lá, para a pessoa que recebe o presente, e falo assim, ó, tá aqui o presente. Seu nome? Marcelo. Fechou. Porque, entendeu? Porque assim, eu tenho comigo que não se vai numa festa sem dar um presente. Eu não visito casa de ninguém se levar um pedaço de bolo. Não visito. Você pode ficar ofendido. Se você for na minha casa e levar não sei o quê, eu vou ficar ofendido. Eu não estou nem aí, eu levo mesmo assim. Então eu não sei ir num casamento sem levar. Pelo menos a minha pregação eu levo. Minha cerimônia que eu dou de presente. Não cobro nada. Agora, você chegar numa festa sem. Então eu vou para dar, mas eu não quero. Porque eu sei que é insignificante aquilo. Irmãos, não tem isso com um homem rico. Agora imagina Deus. Teve um dia que o salmista falou assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Salmo 16, se eu não me engano. Que darei eu a Deus por todos os benefícios? Aí ele começa a viajar: darei 1000 ribeiros de azeite, 10.000 carneiros. Aí o que Deus quer é que você ande humildemente, tenha comunhão com o seu Deus, ande com o seu Deus. Então não tem o que nós possamos dar a Deus, irmãos. Nada que você dê para Deus pode o agradar, a não ser você se render, você ficar com Ele. A Bíblia diz que Jesus, Ele escolheu 12, e você vai ver lá, escolheu 12 para ficar com eles. Para quê? Para eles fazerem uma grande igreja? Não, escolheu 12 para ficar com eles. Pessoas que receberiam dele, depois seriam ele, multiplicariam a pessoa dele, é o que nós estamos fazendo. Recebemos Jesus e multiplicamos Jesus. Amém? Quem está entendendo? Meu tempo acabou. Pastor, e a superstição? Você não falou nada, meu irmão. Aí vem um monte de coisa. Tudo que você faz, deixa eu falar uma coisa: se você canta uma música, presta atenção. Se você canta uma música evangélica, gospel, por cantar, sabe o que você está fazendo? Você está mexendo no mundo espiritual, sem a presença de Deus. E tudo que se faz, toda vez que nós manipulamos o mundo espiritual, irmão, vamos lá, eu não vou falar. Irmãos, como se chama quando a gente manipula o mundo espiritual e não tem Deus? Como que chama o negócio? Feitiçaria. Falou em línguas, irmãos, você falou em línguas, você falou que você está contente, que você soltou mesmo, assim, é de Deus? Ou você falou para mostrar para o irmão do lado que você está abrindo uma célula do que o seu líder mandou? Você levantou os braços, fez aquele gesto de crente fervoroso, por quê? Porque assim você vai ter o respeito das pessoas? Ou porque você realmente não sabe o que fazer, não sabe o que dar? Por exemplo, todas as vezes que eu falo em línguas, é assim, eu começo a falar: isso é maravilhoso, poderoso, grande, soberano, altiloquência, insigne verbo, excelso, exaltado, maravilhoso e tal. Aí chega uma hora que acabam os adjetivos, aí vai falar em língua. Que quando a gente chega num ponto, não porque eu quero aliás, isso é muito brega, demonstração. E Sequelita já está meio calejado com isso, né? A pessoa que tentar mostrar santidade aqui,
Aqui a gente é meio assim, a pessoa já começa a dar risada, né? É muito engraçado a pessoa. E aí no meio evangélico tem aquele assim, a pessoa que está com uma batata na boca, né? Assim, amados irmãos. Tem uns negócios, tem uns gestos que os caras falam, acho que Deus fala assim, eu falo assim, Miguel, cheguei. O maluco, o que ele está fazendo? Por que ele está falando desse jeito? Irmão, gente boa, cara, irmão, gente boa. Quando está sozinho, eu e ele, cara, chora, tal, diz que me ama. Agora quando está com os irmãos, fica lá todo, que nem aconteceu uma treta, não sei se vocês sabem, aconteceu uma treta do apóstolo Paulo com Pedro, que Pedro, ele tinha essa tendência de, não sei o que lá, ele era sanguíneo, né? Sanguíneo, quer agradar todo mundo e tal. Aí ele chega, o apóstolo Paulo chega, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala assim, eu enfrentei na cara. E ele tinha maior respeito por Pedro, mas por quê? Porque não, o Pedro era uma gente boa, mas quando chegavam os judeus, os judaizantes, ele... Não, porque a circuncisão é importante e eu acho que todo cristão deve circuncidar-se. E o apóstolo Paulo fala assim, o texto que nós lemos, eu não sei se vocês viram o texto que nós lemos, ele diz assim, se eu ficar sabendo que vocês se circuncidaram, vocês estão fora. Ele falou claramente aqui. Vocês lembram do texto? Não? Querem ver de novo? Eu já terminei, mas não terminei. Olha só o que ele fala aqui. Gálatas 5:2. Lá em cima. Presta atenção. Tipo assim, se liga. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Então, esse circuncidar, depois você pergunta para o teu líder o que significa, tá bom? Eu não quero terminar minha palavra explicando o que é circuncisão. Quem reconhece que tem sido religioso, que tem resquício de religiosidade, vem aqui à frente que nós vamos mudar. Eu me coloco também junto com vocês aqui na frente.